Manhã Bandeirantes com a Josiane Zanardi Parodi, que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de São Paulo. Tudo bem, doutora? Bom dia, seja bem-vinda à Rádio Bandeirantes. Bom dia a vocês, Bom bom dia aos dia. ouvintes, tudo bem? Tudo certo. Doutora, eu gostaria de começar perguntando à senhora se a Comissão de Direito Previdenciário já recebia também reclamações nesse sentido, muito antes da operação de ontem, e como que monitorava esse tipo de situação. Sim, a gente recebia reclamações já há algum tempo a respeito desses descontos, especialmente dos advogados que atendiam os clientes em seus escritórios. A Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo, ela não tem uma finalidade investigativa, é importante ressaltar isso. No entanto, a gente sempre teve esse acompanhamento e orientava tanto a advocacia quanto o segurado envolvido a tomar as providências cabíveis para que interrompesse o desconto, reavesse o valor descontado e até um eventual dano moral em razão disso ter acontecido sem a sua autorização. E como reaver esses valores perdidos, doutora Josiane? O que a gente orienta sempre é que, primeiro, o segurado beneficiário do INSS ele precisa ficar atento ao extrato do seu benefício, que ele verifica no aplicativo do Meu INSS ou no site do Meu INSS. É recomendado que, pelo menos a cada 3 ou 4 meses, o beneficiário consulte esse extrato, porque as pessoas têm o hábito de que caiu na conta bancária, ela não verifica se o valor está correto. E como às vezes são valores pequenos, às vezes 15, 20, chegou até valores de 45, 50, 60 reais. Pode ser que ele não perceba, porque se mistura com outras coisas da conta bancária dele. Então, a gente recomenda, primeiro, verificar sempre o seu extrato de pagamento no aplicativo do INSS. Tudo que é crédito, ou seja, que o INSS paga para o beneficiário, o extrato ele entra como crédito é 100, começa com o número 1. Quando é débito, desconto, é sempre com o número 2. Então, um exemplo, 101 é crédito, 203, que é o código que vai aparecer na frente, vai ser um desconto, só para as pessoas conseguirem identificar melhor. A partir do momento que ele identificou que existe um desconto ali, que ele não reconhece aquilo como autorizado, ele precisa primeiro interromper aquilo de alguma maneira. Existe um serviço dentro do aplicativo que ele pode digitar na lupa solicitação de bloqueio de mensalidade. Ali ele já consegue fazer a solicitação de forma bem simples para que esse desconto fique interrompido. Porém, se isso aconteceu sem a autorização dele, ele deveria, o que a gente recomenda é que façam um boletim de ocorrência de que isso estava acontecendo sem a autorização, porque provavelmente falsificaram a assinatura dele em algum documento. Faça a reclamação nos órgãos do consumidor contra o INSS e também contra o banco envolvido, contra a instituição envolvida e tome as medidas legais com processo judicial contra todos os envolvidos para tentar reaver. O ministro aí falou nessa entrevista antiga que você replicou que a devolução dos valores é feita na via administrativa, mas o que a gente verifica na prática é que isso demora muito e muitas vezes não acontece. O segurado ele só consegue reaver muitas vezes com determinação judicial nos processos judiciais. Tem que contratar advogado, gastar para poder reaver o dinheiro. Em regra, pode fazer sem advogado nos juizados especiais de pequenas causas, mas o segurado, muitas vezes, ele não vai ter conhecimento técnico para fazer um processo correto, juntar todas as provas, porque, pasmem, ainda existem negativa de que aquele crime aconteceu, né? Nos processos judiciais, as instituições e os bancos também, que às vezes fazem empréstimos consignados com documentação falsa, eles fazem contestações, alegando que houve sim autorização. Então, acaba que onera o segurado a contratar um profissional capacitado para poder fazer isso para ele sim. Doutora Josiane, é impressionante o número de ouvintes que mandam mensagem aqui pra gente dizendo que entraram para ver o extrato e tinham ali um desconto que nunca autorizaram. Sim. Alguns, quando pedem para parar de cobrar,
conseguem, outros não. Além de reaver o dinheiro de alguma forma, como que o ouvinte que tentou parar com essa cobrança ilegal e não conseguiu deve agir? Deveria ter sido acatada a solicitação dele de plano, se ele fez a contestação ali no aplicativo. Nessa hipótese, uma saída administrativa que ele teria seria também registrar uma reclamação no Fala BR, que é a Ouvidoria Geral do Governo. Porém, também pode não surtir efeito. Em último caso, ele teria que entrar com pedido judicial com liminar para que seja determinada a interrupção imediata desse desconto que ele não está reconhecendo no benefício dele. Aí é o que o Sabino falou, tem que contratar um advogado para fazer o pedido. E isso pode levar quanto tempo? É muito variável, não tem como a gente garantir, mas se for feito um pedido bem feito com documentação, depende muito da comarca onde esse pedido vai ser processado. Aqui, onde eu estou, em Campinas, uma liminar pode demorar de 15 a 30 dias. E esse pedido é feito contra o INSS? O INSS é a outra parte ou é a associação, instituição falsa? Para interromper o desconto, o processo tem que ser contra o INSS. Agora, para cobrar devolução, dano moral, você pode incluir todo mundo no processo. INSS, associação, se for contra um banco que esteja fazendo algum consignado sem autorização, aí a ação engloba todo mundo. Porém, é necessário esclarecer que, quando o processo inclui o INSS no polo passivo, na maioria das vezes ele tem que ser processado na Justiça Federal, que é a justiça competente, exceto naquelas cidades onde a competência é delegada para a Justiça Estadual, o que também acaba atrasando mais, porque a Justiça Federal, em tese, ela é um pouco mais lenta do que a Justiça Estadual, a Justiça Civil. Não pode haver uma ação coletiva para facilitar a vida de todo mundo, em que todo mundo seja beneficiado por uma sentença e possa reaver o dinheiro? Poderia, sim. Alguns sindicatos de classe, entidades ligadas aos aposentados, algumas associações, o Ministério Público poderia fazer uma ação com essa tratativa coletiva. Nessa situação que a gente está hoje, especificamente, onde ocorreu essa operação da Polícia Federal, e que está se falando aí em 6 bilhões de valores fraudados, eu acredito até que o ideal é que o governo reconhecesse de fato isso administrativamente e poupasse essas pessoas de ter que fazer ações judiciais. Até para que é evidente que houve um erro e que isso precisa ser ressarcido. Além do que, são milhares de pessoas que foram afetadas. Até agora, pelo que se noticiam, são cerca de 160 mil a 200 mil beneficiários que tiveram os benefícios atingidos por essa fraude. Porém, a gente pode ter um número muito maior de pessoas que não tiveram ciência e ainda não está sendo comunicado. Imagine se todas essas pessoas tiverem que recorrer individualmente ao judiciário para ter... Vai ser uma chuva, vai atolar Vai ser uma chuva, vai ser uma enxurrada, uma quantidade muito grande de ações que vai causar um impacto no funcionamento da justiça muito grande, que também vai onerar as partes, porque vai ter que contratar o advogado para fazer o processo. Então, seria recomendável que o INSS procedesse à interrupção, né, administrativa ali já como praxe, vamos dizer assim, e ressarcisse aquelas pessoas que não reconhecessem isso sem a necessidade do processo. O governo, então, via INSS, pode interromper sem que as pessoas precisem ter esse trabalho. Quer dizer, depende apenas de uma decisão administrativa do INSS. Olha, Sabino, se houver uma boa vontade nesse sentido, em reconhecer que essa situação de fato é grave, eu penso que seria a melhor alternativa para resolver esse problema nesse momento, evitando toda esse volume de ações judiciais que vai acontecer aí provavelmente. Ação de dano moral cabe também? Cabe ação de dano moral, sim. E aí é importante falar disso, que eu ia complementar a minha resposta. Administrativamente, é evidente que o governo não vai reconhecer o dano moral. O que ele pode fazer, talvez, seja interromper os descontos e proceder à devolução dos valores.
Mas se o interessado entender que ele teve o dano, que ele quer o ressarcimento, aí sim ele vai ter que procurar o judiciário. Então, haverá um volume grande de ações, provavelmente, para discutir também a questão do dano moral. A não ser que o Ministério Público interceda, faça uma ação coletiva com dano moral coletivo, também é possível, né? Mas aí a gente vai depender do Ministério Público tomar aí alguma providência, que seja um efeito para toda a sociedade. Doutora, ontem surgiu uma discussão aqui entre os ouvintes. Uma ouvinte nossa, que é conciliadora judicial, encaminhou um áudio dizendo que já viu vários casos em que o ressarcimento aconteceu e em dobro, com o valor dobrado do que tinha sido descontado ilegalmente. Existe alguma jurisprudência ou algo nesse sentido ou não? Sim, porque aplica-se o Código do Consumidor. E aí tem que devolver em dobro, sim. Então, sim, o valor deve ser ressarcido o dobro do que foi descontado ilegalmente. Tem muitos ouvintes... Diga, doutora. Desculpa te interromper. Normalmente nos pedidos judiciais de devolução, o pedido é em dobro baseado no Código de Defesa do Consumidor. Se o governo tomar a decisão de fazer a devolução administrativa, eu acredito que vai ser muito difícil que ele faça essa devolução em dobro. Acredito que talvez se ele pensar dessa forma, ele pode optar por fazer a devolução sem ser em dobro. E aí vai ficar essa questão para ser discutida depois. Ou seja, seria mais um tipo de processo que pode chegar em enxurrada no judiciário, as pessoas pedindo para que seja em dobro o ressarcimento. Sim, sim, sim. Tem um ouvinte aqui, eu achei a dúvida dele importante, doutora, dizendo que a mãe dele tem 85 anos e para conseguir o extrato da aposentadoria dela, é preciso reconhecimento facial no aplicativo do Meu INSS. Quando ele tenta realizar esse reconhecimento, diz que não é possível porque ela é uma pessoa idosa, não tem mais as características faciais necessárias para que a câmera identifique o rosto dela. Muitos aposentados são idosos. Gostaria de perguntar para a senhora qual é a outra forma simples de obter esse extrato. A forma mais rápida é ele ir até uma agência da Previdência Social e refazer a senha do Gov sem ter que fazer o reconhecimento facial. Ele pode ir e vai ser gerado um código provisório e ele faz a alteração dessa senha no aplicativo. Se ele não tiver condições de ir, ele pode solicitar através do Gov, se ele digitar no Google como recuperar senha no Gov BR, ele pode mandar umas informações através de um formulário que vai precisar tirar uma foto, uma selfie com o documento do lado da mãe dele, e normalmente em até 5 dias úteis a senha é reativada. Mas a maneira mais simples é ele ir até uma agência da Previdência Social, não precisa marcar horário, esse fornecimento desse código de troca de senha é feito no atendimento, na triagem ali da agência do INSS normalmente. Doutora Josiane Zanardi Parodi, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de São Paulo, muito obrigado pela participação aqui conosco na Rádio Bandeirantes. Bom trabalho para a senhora. Eu que agradeço. Eu só queria fazer um alerta aqui, que desde ontem a gente tem recebido algumas notícias de pessoas se passando por servidores do INSS no WhatsApp, no telefone, pedindo para os beneficiários enviarem os documentos, falando que o valor vai ser devolvido. Então, cuidado, porque é golpe, tá? Já tem um grupo criminoso trabalhando em cima dessa situação para tentar captar a documentação para outras fraudes, enganando esses beneficiários dessa maneira. O INSS não está entrando em contato com ninguém pelo WhatsApp ou por telefone para devolver qualquer valor. Como eu falei, nenhuma diretriz ainda foi decidida, né? O que a gente conversou aqui são possibilidades. Ele pode decidir devolver administrativamente, mas isso ainda não foi decidido, até porque a gente está sem presidente do INSS, como a gente já sabe, então é preciso aguardar. Cuidado, o INSS não vai entrar em contato pelo WhatsApp para pedir nada e nem por telefone com relação a essa questão. É importante ressaltar isso para os ouvintes. É o golpe contra aqueles que foram vítimas de golpe, é isso? Exato.
É o golpe do golpe. É o golpe do golpe. É o golpe do golpe. Surgiu mais uma dúvida aqui, eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Cabe ação criminal também? Então, como eu falei, é orientado fazer o boletim de ocorrência, tá? E determinar. Se tiver documentação, porque quando você faz a contestação do desconto, o INSS ele deveria ter lá um termo de aceite assinado, tá? Então, esse termo de aceite, se ele foi assinado digitalmente, ele tem que ter um IP, que é a identificação da onde foi assinado esse documento na internet, da localização desse IP. Se foi assinado, como ele foi enviado, tudo isso a polícia é capaz de investigar. Então, é importante também o segurado pegar isso, solicitar o INSS e fazer o boletim de ocorrência. Se vocês me permitem falar mais uma questão do golpe, já que a gente está aqui nesse espaço tão importante de comunicação, a gente tem sofrido muito na OAB com a questão dos golpes do falso advogado, que são criminosos se passando por advogados, entrando em contato com os clientes para dizer que existe valores liberados de precatório e cobrando depósitos para antecipação, prometendo que o valor vai ser liberado no dia seguinte. Isso tem sido muito comum. A OAB São Paulo está com uma força-tarefa com relação a essa questão. Nós estamos conversando com os tribunais para tentar fazer ali mecanismos de proteção dos dados, porque o processo, infelizmente ou felizmente, ele é público, então ficam ali com alguns dados expostos por conta da legislação federal. Poucas ações tramitam em segredo de justiça e esses criminosos acabam se utilizando dessas consultas públicas e se passando pelos advogados do processo, entrando em contato com os clientes para cobrar valores que não são devidos. E as pessoas acreditam, porque eles mandam a própria documentação do processo com o timbre do advogado, eles falsificam o documento com o timbre do tribunal, com o timbre do INSS, da Receita Federal. Parece realmente uma coisa muito verdadeira. Então, eu queria deixar aqui também esse alerta para que, se você tem um processo judicial e uma pessoa entrar em contato dizendo que é da equipe do seu advogado, tenha cuidado, não deposite nada, ligue para o seu advogado, para o telefone que você tem habitualmente dele, entre em contato diretamente com ele para confirmar o andamento do processo, sem fazer nenhum pagamento antes de verificar a situação concreta do andamento. É importante a gente ressaltar. Desculpa se eu me estendi, mas eu achei pertinente a gente tocar desse assunto. Importantíssimo. Quanto golpe, quanto golpe. Muito. Muito obrigado, viu, doutora Josiane? Eu que agradeço, a OAB está sempre à disposição para esclarecer. Quando vocês precisarem, é só entrar em contato. Um grande abraço para vocês e para todos os ouvintes. Um abraço. Doutora Josiane Zanardi Parodi, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de São Paulo. Por falar em falso